O título deste vídeo não é clickbait. Esta lição é mesmo perspectiva para totós. Neste tutorial eu vou-vos mostrar a perspectiva tal como eu ensino a perspectiva para os meus alunos de 7 a 10 anos. E se eles percebem a perspectiva desta forma, então tu vais perceber a perspectiva. Tenho a certeza. Vamos lá. Nós desenhamos o que vemos. Óbvio, não é? Nós estamos a desenhar o que vemos. Temos aqui uma folha, vemos qualquer coisa e transformamos para esta folha. Só que esta folha é um plano, só tem altura e largura. A perspectiva não é mais do que alguma noção de distância que não temos nesta folha. O que é que acontece quando estamos a ver um objeto mais longe? Quando nos afastamos do objeto ou quando o objeto se afasta de nós, por exemplo, um carro, nós vemos que ele diminui. Ele não diminui de tamanho, mas nós vemos uma diminuição de tamanho. Pintamos o que vemos e o que vemos fica mais pequeno se está mais distante. Então, se eu pedir ao meu aluno, à minha criança, que desenhe um quadrado, ele vai desenhar um quadrado. Nesta folha. Este quadrado tem uma altura e uma largura, não há dúvida. Aqui, nesta folha que tem apenas duas dimensões. Nós não sabemos se este quadrado é muito grande e está muito longe, ou é pequeno e está mais perto. Essa é que é a questão do que é que nós vemos. Mas nós estamos a ver este quadrado. Se eu disser ao meu aluno, olha, faz um quadrado igual ao lado desse quadrado, o igual para ele é, ok? Um quadrado igual, do mesmo tamanho, não é? Vou fazer tentar fazer a mesma estrutura quadrada com a mesma altura e a mesma largura, porque a minha folha dá-me altura e largura. Agora, se eu disser ao meu aluno, à minha criança, para fazer um quadrado mais longe, ele já tem alguma dificuldade. Portanto, ele tem que entender que mais longe, não é? Nós, quando vemos qualquer coisa mais longe, vemos-o mais pequeno. E aí, se vemos mais pequeno, então fazemos mais pequeno o mesmo quadrado. Este mesmo quadrado mais longe vai ser um quadrado mais pequeno. E se eu agora disser, agora faz um quadrado igual a este à mesma distância, ele vai fazer um quadrado mais pequeno. Também. Esta é a essência da perspectiva, uma essência básica da perspectiva. Nós desenhamos o que vemos e se aquilo que vemos está mais longe, vemos-o mais pequeno. Ele não é mais pequeno, ele vê-se mais pequeno, ok? Isso é muito importante. Agora, a questão é, mas nós não vemos quadrados e triângulos, não vemos, isto são figuras geométricas criadas para dois planos, não existem. Quadrados desenha, mas não existem. Está ali um quadrado. Não está ali qualquer coisa. Qualquer coisa tem 3 dimensões. Tem uma dimensão de altura, largura e tem uma dimensão de profundidade. E nós temos que poder desenhar e depois pintar essa terceira dimensão, ou as 3 dimensões. E por isso, não vamos pensar no quadrado, vamos pensar num objeto. Por exemplo, um cubo. Um cubo já existe um cubo, apesar de ser uma figura geométrica que nos ajuda muito, ela já existe. Então nós podemos ver o cubo mais perto ou mais longe. Como é que nós vamos fazer aqui um cubo? Vamos fazer aqui um cubo aproveitando este quadrado. E vamos então imaginar que o nosso cubo tem 6 faces, sim, mas tem esta face, é a face que está visível, que é a face da frente, que é um quadrado, e depois tem outra face igual lá atrás, igualzinha. Agora, quando nós pensamos em fazer essa face lá atrás, nós, se tivermos atenção à perspectiva, o que é que nós fazemos? Dizemos, olha, se ela está atrás, está mais longe. Se ela está mais longe, vemos essa face mais pequena. Não vamos mexer neste, vamos fazer aqui um quadrado igual. Quadrado igual, ou seja, temos um quadrado da mesma dimensão deste e vamos então fazer um quadrado lá atrás, que seja mais pequeno porque está atrás. Eu não estou a dizer que vou fazê-lo mais pequeno porque quero. Eu vou fazê-lo mais pequeno porque quando afastamos um quadrado da nossa visão, ele torna-se mais pequeno. Quando afastamos o quadrado que está lá atrás do cubo, que está mais longe, está atrás, nós temos que ter um quadrado mais pequeno. Não sei se é tão pequeno como este, mas está mais perto, vamos fazê-lo assim. Esta distância
é mais pequena. Podia ser mais ou menos pequena, não interessa. E agora então já tenho um quadrado à frente e um quadrado lá atrás mais pequeno. Esta é a face do quadrado que está à frente. E agora, eu para fazer um cubo, muito simples, junto aqui as três arestas com os três vértices visíveis, porque este está escondido, também tinha aqui uma, mas não interessa. Só tenho 3 arestas visíveis e 3 faces visíveis, e junto, porque elas estão juntas num cubo. E assim construí um cubo em perspectiva. Ele já está em perspectiva. Não precisamos saber as regras, só precisamos saber que a face de trás é mais pequena. Ou seja, a face de trás vendo-a mais pequena. Então quer dizer que, vamos voltar aqui, se eu disser ao meu aluno para colocar um novo cubo lá atrás, o mesmo cubo, ainda mais longe, ele vai fazer um cubo mais pequeno. Um quadrado. Portanto, se eu disser ao meu aluno que faça um quadrado mais pequeno, ele vai fazer um quadrado mais pequeno. E se eu disser, então faz agora ainda mais longe que este, ele vai fazer um quadrado mais pequeno. E mais longe, e mais longe, e mais longe. E há de haver uma altura em que o quadrado está a fugir, atenção a esta palavra, está a fugir da nossa visão, estamos a fugir, nós estamos a ficar mais longe, ele está a fugir de nós, e a uma determinada altura já não conseguimos ver os 4 cantinhos e não conseguimos ver um quadrado, porque está tão longe, que perdemos a noção das características e só vemos o quê? Um ponto. Só vemos um pontinho, e sabemos que ele está ali um quadrado, mas está tão longe que só vemos um ponto. Passando aqui para este caso, é a mesma coisa. Se eu, em vez de um quadrado, quiser fazer um paralelepípedo e esta face de trás se afastar de mim, então eu vou ter a minha face traseira mais pequena. Mas vou ter a minha face traseira mais pequena, mas ela continua a ser a face de trás do, neste caso, paralelepípedo. Então o que é que eu faço para construir o paralelepípedo? Faço a mesma coisa, junto os vértices que vejo, só vejo 3, e construo o meu paralelepípedo, só que agora a face de trás, esta continua a ter o mesmo tamanho, está no mesmo sítio, não é? A face de trás está ainda mais pequenina. E se eu continuar a afastar, a deixar fugir a face de trás, ela ficará mais pequena, não é? E eu continuo a construir o meu paralelepípedo juntando os três vértices para construir, com as 3 arestas para construir os lados. Tenho sempre a mesma face e tenho, agora já é um paralelepípedo, é uma espécie de uma trave grande, não é? E se chegar aqui, quando chegar aqui, o que é que eu tenho? Tenho lá o mesmo quadradinho, da mesma dimensão, que está aqui, que é a parte de trás. Só que agora já não consigo distinguir os 4 vértices, porque eles já estão pequenino, que é só um ponto. Então quer dizer que estas linhas partem todas desse ponto. Este ponto é o ponto de fuga. Lembram-se? Quando o objeto começa a fugir e perder as características, só conseguimos ver um ponto. É o ponto de fuga, é um ponto em que ele nos foge, deixa de ser visível as suas características para ser apenas um ponto. Um ponto. Este é o ponto de fuga. Agora, estas linhas, que são as linhas do cubo, as arestas do cubo, são paralelas. Na verdade. Mas nós não as vemos como paralelas. Porquê? Porque elas estão cada vez a unir-se a quadrados mais pequenos. O que é que acontece? E também é muito importante saberem isto e entenderem esta noção também básica da perspectiva. Porque nós na escola aprendemos, linhas paralelas nunca se cruzam, e parece que se cruzam, mas não se cruzam. Eu mostro isto aos meus alunos. Temos aqui 2 retas paralelas. Semi-retas, pronto, mas vamos pensar que elas continuam para serem retas. Então, estas retas são mesmo paralelas.
Não há dúvida, não se cruzam. Não se cruzam. Se se cruzassem não eram paralelas. Mas são paralelas. Depois eu viro as minhas retas. E agora estou a mostrar para a câmera. Quando mostro para eles é a mesma coisa. E depois digo, mede lá com os dedos, com o lápis, com o método lápis, a distância que há ali no princípio do pincel e aquela parte do pincel que está mais afastada dos olhos, que é a parte que está mais perto de mim. Eles medem e eles verificam que a distância que está mais longe é uma distância mais pequena em termos de observação. Mas nunca deixámos de ter os pincéis paralelos, as linhas retas paralelas. Então eles percebem que mesmo sendo linhas retas, elas convergem para um ponto de fuga, para o tal ponto de fuga. Agora, vamos aproveitar aquilo que sabemos da perspectiva para uma brincadeira. Este ponto de fuga está aqui, porque este sítio é o local onde onde os objetos vão ficando mais pequenos e desaparecem, deixamos de os ver nitidamente e vemos um ponto. E aquilo que vemos está ao nível dos nossos olhos. Okay? Está ao nível dos nossos olhos. Estamos a olhar, estamos a ver a coisa desaparecer, ela desaparece ao nível dos nossos olhos. Portanto, este ponto de fuga está ao nível dos nossos olhos. Se está ao nível dos nossos olhos, também está ao nível dos olhos das pessoas que têm mais ou menos a mesma altura e que estão situadas no mesmo plano que nós, numa estrada ou numa praça, certo? Então o que é que nós podemos fazer com isso, que é muito divertido? Eu peço a uma criança, olha, faz aqui uma pessoa. Ela faz uma pessoa, aqui, com 8 cabeças, põe aqui por cima, não há problema. Cabeça, tronco, e depois membros, e depois aqui os braços. E digo-lhe assim, agora faz uma pessoa com o mesmo tamanho, mas que esteja mais longe. Então, se a pessoa está mais longe, e o nível, e o nosso novo ponto de fuga está ao mesmo nível dos nossos olhos, qualquer pessoa do mesmo tamanho, que esteja no mesmo plano, tem que estar com a cabeça ao mesmo nível que nós. Mas, porque a pessoa está mais afastada, a figura terá menor dimensão no papel. E continua a dividir, por isso é que as proporções são muito interessantes, continua a dividir em 8 cabeças. Ok? E tenho aqui uma pessoa do mesmo tamanho, mais afastada. Agora vamos desenhar uma pessoa mais próxima de nós. A cabeça tem que estar aqui ao mesmo nível, mas se a pessoa está mais próxima, vai ter este tamanho. Aí. Vamos dividir 8 cabeças e fazemos a nossa figura exatamente com as mesmas proporções. Ela fica maior, vou ter aqui o braço assim, e sabemos que estas 3 pessoas têm o mesmo tamanho e que estão em diferentes posições de profundidade. Nós damos profundidade ao objeto que nós temos através de o afastamento. A perspectiva não é só isto, a perspectiva é muito mais. Esta é uma base muito simples, feita para as crianças entenderem. Mas esta base, estas noções de perspectiva, são realmente as mais importantes. E ao percebermos estas bases, estas noções, nós somos capazes de entender melhor todos os tutoriais e as próximas evoluções, ou os próximos passos que a perspectiva nos dá para nos ajudar a fazer os desenhos. Por isso, se quiserem ver um pouco mais, aprofundar já um pouco mais sobre esta noção da perspectiva, vejam este tutorial, que já vos dá uma noção sobre 2 pontos, 3 pontos de fuga. E já agora, deem o vosso like, subscrevam o canal e ativem o sininho para receberem em vossas casas as notificações sobre os vídeos tão úteis e práticos, ou melhor ainda, mais úteis e mais práticos do que este. Obrigado, divirtam-se a desenhar e a pintar.